Uma coisa importante, nós tivemos um retiro bem consistente aí na semana passada, né? Onde nós tivemos ali bastante ensino sobre o Espírito Santo, né? É interessante que poucas pessoas observam que a bênção de Deus prometida a Abraão é o Espírito Santo. A maior bênção que Deus deu para o homem, né, que é nascido de novo, é você poder ser a habitação do Espírito Santo. E se você estudar o Novo Testamento, você vai perceber que a relação de transformação, de experimentar da própria graça de Deus, tem muito a ver com a relação que nós temos com o Espírito Santo. E aí as coisas na Bíblia são tudo interligado, parece que você fica assim num funil, na verdade. Porque também a forma como você se... Então uma coisa é você ser habitação do Espírito, outra coisa é você ser cheio do Espírito. Uma vez eu perguntei para o Weinhard o que é ser cheio do Espírito. Ele falou bem assim: eu acredito que é alguém que vai permitindo cada vez que o Espírito Santo tome o controle da sua vida. Aí a gente vai percebendo que como é importante então essa prática do AP, né, que para cima, onde eu me ofereço a Deus. Então observe que Paulo, depois de ter pregado o Evangelho aos Romanos, ele dá todo ele explana ali todo o Evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 11. Aí ele vai começar a pedir a prática desse Evangelho que ele ensinou aos irmãos. E começa justamente no capítulo 12 sobre essa postura nossa, então, de oferecermos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo. Amém? Ou seja, oferecer todo o meu ser rendido a Deus, para que Deus possa, então, governar todo o meu ser. Isso é algo muito importante, né? Então, e aí as coisas vão ficando bem claras quando Paulo fala, né, à igreja de Éfeso, no capítulo 5, que a maneira qual nós somos cheios desse Espírito Santo, que é fundamental para nós sermos conduzidos a toda a verdade. Afinal de contas, quando Jesus diz que ele teria que retornar, então, mas que ele não deixaria eles órfãos, mas ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vos guiaria, vos ensinaria, vos conduziria a toda a verdade. Então é nesse relacionamento com o Espírito Santo que nós somos conduzidos a toda a verdade. Agora, para mim ser cheio do Espírito Santo, eu preciso estar relacionando com o corpo de Cristo. Então tá tudo as coisas, né? O Espírito Santo vai me levar a viver toda a verdade. À medida que eu me relaciono com o corpo de Cristo, eu vou ficando cheio desse Espírito. Ele vai tomando conta de todo o meu ser. E as coisas então vai se organizando na minha vida. Amém? Então o Espírito Santo é muito importante. Agora, outra coisa importante que nós temos que observar é como a oração ela acabou ficando um pouco... eu diria que é uma estratégia maligna mesmo, né? Do diabo fazer com que a gente torne as nossas orações um momento apenas de ficar pedindo coisas. Pode observar, né? Chega a ser um vício na oração pedir coisas. Então a oração é aquele momento, primeiramente, que não é um momento para mim curvar a mão de Deus para que Deus venha fazer o que eu quero, mas é um momento de eu me render a Deus para que eu possa fazer aquilo que Deus quer. Então é completamente diferente desse pensamento que eu estou lá para tentar convencer a Deus. Isso é muito cansativo, irmãos. E parece que nós estamos querendo converter a Deus. Deus, eu estou aqui nessa manhã querendo te converter, para que tu seja bom e faça aquilo que eu quero. Eu vire Deus e você vire meu servo, fazendo aquilo que eu quero. E nessa relação entre nós e Deus, é muito importante nós começarmos a colocar as coisas no devido lugar. Aquilo que é a responsabilidade de Deus e aquilo que é a nossa responsabilidade. É aquilo que é o papel das coisas, e as coisas devem entrar em harmonia. Então a oração não é para mover a mão de Deus no aspecto mudar a vontade de Deus, mas é para que nós venhamos entender e nos curvar à vontade de Deus. Esse é o principal ponto da oração, né? Normalmente nós falamos, Deus fala comigo, e Deus está falando, eu estou falando faz tempo. Você vê que parece que nós estamos orando para que Deus faça alguma coisa. E nós precisamos entender que na nova aliança, nós sempre respondemos ao que Deus já fez.
Deus que está falando, oh, quando você vai me ouvir? Estou falando com você. Então nós precisamos entender essas coisas, né? E organizar as nossas orações. Então quando nós vamos entrar agora, né, num período mais intensificado de oração, de organizarmos a nossa vida em Deus, nós precisamos entender essas coisas. Então, basicamente as pessoas gastam o seu tempo de oração para pedir por coisas materiais. Se você vai olhar em Mateus, a Bíblia diz que nós não deveríamos nem nos preocupar com as coisas materiais. Por um motivo só, nós temos um Pai, e se Ele cuida dos pássaros, muito mais Ele cuida de nós. Então, Ele está dizendo, você nem precisa se preocupar com isso, porque, afinal de contas, você como pai, como mãe, os seus filhos precisam ficar constantemente lembrando a você, poxa mãe, eu vou precisar comer hoje. Não, você mesmo já sabe, você supre as necessidades dos seus filhos. Muito mais Deus supre as nossas necessidades, Ele já sabe. Ele fala, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos mudar. Por que eu acredito que é uma estratégia do diabo? Fruto da nossa ignorância. Porque então o objetivo da oração é você ter comunhão com Deus e ouvir a voz do Espírito. Perceber a voz do Espírito, né? Isso muito bem pode ser dirigido por orações feitas, guiadas pela palavra. Eu falei muito no começo do ano sobre isso, né? Você pegar um texto bíblico ali e começar a ler isso e você se colocar dentro do texto. E estou falando do aspecto devocional. Você e Deus, o seu devocional, você se colocar ali no texto e permitir que à medida que Deus vai te mostrando coisas, você vai ali se arrependendo. Por exemplo, quando você lê esse texto sobre as preocupações que ele fala para olhar para as aves do céu, você vai se arrependendo de estar preocupado, aquilo vai fortalecendo o teu coração. E ali você vai orando em relação àquilo que Deus mesmo vai falando com você na palavra. Porque a palavra ela transforma a partir do momento que eu pego aquela palavra para mim. Eu me coloco naquele texto, eu estou dentro daquele texto. Normalmente as pessoas pegam o texto bíblico para lembrar de fulano. Ah, se fulano estivesse aqui, como ele tinha que ouvir aquilo. Não, quem tem que ouvir somos nós. Amém? Então isso é muito importante, esse ajuste. Por quê? Porque o nosso foco, na verdade, deveria ser em ser cheio do Espírito. E não ficar ali, ó Senhor, eu preciso de um carro agora, Senhor, agora eu preciso de uma chapinha, Deus. Eu preciso de... Então, ou seja, isso é muito desgastante, né? Porque grande parte das coisas que nós pedimos, Deus já nos deu. Então, por exemplo, quando eu lido com a relação com a questão da enfermidade, vamos pegar um exemplo. Então, com a relação da enfermidade, a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então não é uma questão de pedir para Ele, é uma questão de eu, nesse relacionamento com Ele, trabalhar o meu coração que está duvidando do que Ele já disse, para entrar no descanso daquilo que Ele já disse. E pela fé, trazer à existência aquilo que ainda não existe no mundo material, mas que já existe no mundo espiritual. Então não tem uma relação mais com Deus me dar, mas eu no relacionamento com Ele, aprender a me apropriar. E também aprender a usar a minha autoridade. Porque o mesmo texto que diz para expulsar os demônios, ele diz cure os enfermos. Então, é interessante que na relação com os demônios, né, eu pelo menos nunca vi ninguém falando, Deus, por favor, expulse esse demônio. Oh, Deus, eu te peço que esse demônio saia. Não, você vai lá e se dirige ao espírito maligno. Eu digo em nome de Jesus, espírito maligno sai. E em relação à saúde, nós ficamos nesse diálogo com Deus. E Deus está esperando que a gente nos posicione, trabalhe o nosso coração. E é por isso a importância de tudo que nós estamos fazendo como igreja, devocional, Rafruta, tudo isso tem a ver com nós trabalharmos o nosso coração. Que você tem aquilo que o seu coração acredita. E todo esse relacionamento de devocional, de Rafruta, de tudo isso, vai trabalhar um coração consistente em Deus. Que tem que ser cuidado constantemente. Porque a Bíblia diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Que dele procede as fontes da vida. Então,
Não sei, comigo é assim. Eu guardei meu coração ontem sobre algumas coisas, mas hoje algumas coisas já bateram na porta do meu coração de novo. Talvez você saiu do retiro super empolgado, mas aí você achou que aquilo ia ser suficiente, mas algumas coisas já te visitaram essa semana. Já bateram na porta do teu coração. Eu tenho as coisas que constantemente querem me visitar e bater na porta do meu coração e pedir para entrar de novo. Que já pela graça de Deus, nesse relacionamento com Deus, eu já consegui expulsar. Mas isso é repetitivo em algumas áreas. Nós temos constantemente estar nos relacionando com Deus e relacionando uns com os outros para que o nosso coração esteja guardado no descanso de Deus. Isso é muito importante. Então, a gente precisa entender essas coisas, né? E não tente pedir para Deus aquilo que Ele já te deu, mas aprenda no relacionamento com Ele, convencer o seu coração de que Ele já te deu e entrar no descanso de Deus. Por isso o texto bíblico de Hebreus fala, capítulo 4, esforce-se para entrar no descanso de Deus. Então isso é muito importante, amém? Então algumas coisas, a intercessão também. Eu percebo que a oração de intercessão é uma oração muito, muito interessante, né? Primeiro, o nosso irmão Otmani, lá, que o Renan não conhecia ele ontem apresentamos ele para o Renan. O Otmani, ele falava que ele não queria sair de nenhuma tribulação, enquanto ele não percebesse o que aquela tribulação ia cooperar para a vida dele. Nas terças-feiras nós aqui temos normalmente um tempo de pedido de oração, alguém comenta sobre oração, né? E esses dias uma irmã comentando sobre uma situação na família dela, eu fiquei pensando ali, será que eu oro mesmo para sair essa tribulação já, ou fica mais um tempo aí? Porque às vezes a tribulação está ali, e é por causa dessa tribulação que essa pessoa vai poder ter uma experiência com Deus genuína. Mas nós, como não temos um relacionamento muitas vezes guiado pelo Espírito Santo, nós só queremos se livrar dos problemas. Agora, Deus não está preocupado com o nosso conforto, Deus está preocupado com a nossa transformação. Deus está preocupado com o nosso crescimento. Assim como um bom pai e uma boa mãe deveria estar preocupado, por mais que muitas vezes seu filho vai ter que entrar numa rotina mais dura em relação à vida, em relação às coisas que a vida exige, mas o bom pai e a boa mãe vai trabalhar e vai mesmo assim falando, puxa, vai ser duro para o meu filho aí, né? Mas ele precisa. Pais superprotetores, mães superprotetoras acabam atrapalhando esse processo. Deus não é esse superprotetor nesse ponto de vista que Ele quer, como a gente pensa, que Ele vai só facilitar a nossa vida. Então, tanto que Deus, ali quando nós vemos a morte de Lázaro, está muito claro o texto que Jesus já sabia todo o contexto, Ele poderia ter ido antes e Ele esperou. Porque aquilo trouxe muito mais glória para o nome dele e um processo de transformação muito maior na vida de todos que estavam envolvidos. Porque uma coisa é você ir lá curar uma pessoa que está perto de morrer. Outra coisa é você pegar e ressuscitar o morto. Então isso é algo muito importante, né? E eu fico vendo na oração intercessória, né, por exemplo, né, se nós estamos lidando com algum irmão, algum familiar nosso, algum amigo que está doente, normalmente nós vamos ficar lá, se a pessoa ficar 1 ano doente, nós vamos ficar 1 ano falando para Deus curar ela. Se você olhar Paulo orando aos Efésios, se não a igreja de Éfeso orar no capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que é totalmente diferente da oração que nós muitas vezes fazemos, né? Eu vou até ler essa oração dele aqui. Então, se eu fui lá, se eu expulsei aquela enfermidade, eu preciso agora sustentar o meu irmão até que se manifeste aquela cura. E como que eu sustento ele? Né? Pedindo que Deus conceda a ele espírito de sabedoria e de revelação. Porque naquele processo, Deus também precisa trabalhar o coração daquele que está passando pelo processo. E não simplesmente remover aquilo que está acontecendo. Até porque existem as leis espirituais.
Uma delas é que nós acessamos a graça de Deus por meio da fé. Então nós precisamos trabalhar o nosso coração em relação à incredulidade, ou o coração daquela pessoa está sendo trabalhado em relação àquilo que ela está passando. E o que nós fazemos enquanto ela está passando? Nós intercedemos, mas nós precisamos até nisso aprender a interceder como Paulo intercedia. Paulo não ficava lá toda hora falando sai, 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 como se Deus não tivesse escutado ontem. Mas Paulo orava para que aquele coração que estava passando pela tribulação pudesse ter revelações de algumas verdades espirituais muito poderosas. Isso é muito importante. Eu vou ler aqui esse texto aqui, Efésios 1, por exemplo, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou ler alguns versículos só. Versículo 6. Agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça, derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Esses capítulos primeiros de Efésios aqui, eles são muito poderosos e têm um poder de fortalecer a nossa fé assim de uma maneira muito gloriosa. Ano passado, de manhã eu soltava o áudio e ficava escutando várias vezes o livro de Efésios, várias vezes. Ele nos redimiu por meio de seu sangue, perdoando os nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus. Então, ele perdoou os teus pecados de acordo com o quê? Com a abundante graça de Deus. Olha que coisa linda. Então, por que nós vivemos debaixo de acusação e condenação? Porque não entendemos que recebemos o perdão dos nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus. Aí versículo 8, que ele derramou generosamente sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ou seja, ele derramou isso de forma generosa. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele em misericórdia traçou há muito tempo. Este era o seu propósito. Na plenitude do tempo ele reunira tudo o que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Nele nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que nos faz tudo conforme a sua vontade. Então ele faz tudo para nós conforme a nossa vontade? Não, conforme a sua vontade. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós. Que fomos os primeiros a confiar em Cristo, verso 13. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. Presença do Espírito Santo. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Verso 15. E por isso que desde que eu soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram pelos santos de toda parte, nunca deixei de dar graças a Deus por vós. Oro constantemente por vocês. Aqui ele está falando que está orando constantemente pelos irmãos. E aí ele está falando o que aqui? O que ele está orando? Por que ele está orando? Verso 17. Pedindo a Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes dê espírito de sabedoria, para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Olha que oração poderosa. É muito mais poderosa do que ficar ali num pontinho achando que nós temos que ficar insistindo com Deus a respeito de uma coisa que na verdade Ele que está insistindo conosco, para que a gente creia naquilo que Ele já fez. Então aqui ele está insistindo aqui algo muito poderoso, né?
que ele está pedindo a Deus? Então, eu estou orando por vocês, eu estou orando pelos meus irmãos da Rafruta, eu estou orando pelos meus familiares, eu estou falando, Senhor, eu peço, Senhor, agora, que cada um dos meus irmãos, cada um, Senhor, de forma especial, o meu irmão lá que está passando por aquele momento de tribulação, Senhor, que ele tenha espírito de sabedoria e revelação, para entender quem é Jesus e o que Jesus fez por ele. Verso 18, oro para que os seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança da qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança que ele prometeu ao seu povo. Olha que coisa linda, que a gente seja iluminado, que haja luz para nós, estarmos com o coração cheio de esperança. Por quê? Porque nós temos agora uma gloriosa herança que ele prometeu para nós, e somos o seu povo. Verso 19, oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco. Incrivelmente grande. Paulo aqui abusa, né? Incrivelmente grande. Grande já é bom, mas é incrivelmente grande o seu poder. Incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creram nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Olha que coisa linda. Esse mesmo poder que está disponível para nós é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Irmãos, ano passado eu já tinha ouvido algo sobre isso, mas em Romanos fala algo sobre isso no capítulo 8, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está de forma poderosa, porque ele habita em nós. Ele ressuscitou Jesus aqui, ele ressuscitou o corpo de Jesus, ele tornou da vida Jesus. E esse mesmo poder habita em nós. Deus tem falado ao meu coração forte nesses dias que quando nós realmente, numa atitude de fé, porque uma coisa é Deus me comprar, outra coisa é eu pela fé aceitar essa compra de Deus. E quando que eu aceito essa compra de Deus? Quando eu reconheço isso. Fé é reconhecer. Então como que eu reconheço? Eu reconheço oferecendo novamente a Deus, voluntariamente, o meu corpo como sacrifício vivo. Isso tem uma coisa muito poderosa até na saúde física. Amém? Porque agora o teu corpo ali, o corpo, você está dizendo, esse corpo pertence a Deus. E olha, quem habita nesse corpo é o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. Então, se nós damos lugar ao Espírito que ressuscitou Jesus, que está dentro de nós, para agir, quando nós nos rendemos a Ele, como sacrifício vivo, nós estamos dizendo, esse corpo não é nosso, esse corpo é do Senhor. E tudo aquilo que é do Senhor, o papel do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Então tudo aquilo que você rende a Jesus, você sabe, quando você invoca o nome de Jesus, automaticamente você está liberando uma ação do Espírito Santo. Chamar o nome de Jesus é o mesmo que você chamar o nome do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem o trabalho de glorificar o nome de Jesus. Isso é algo muito poderoso. Muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. Não tem ninguém que é tão glorioso ou parecido com Jesus. Então nós precisamos, nesses dias, parar de ficar focando nas coisas tão pequenas. Eu não digo que você não tem uma necessidade específica, você vai lá, apresenta isso ao Senhor e deixa com Ele. E quando a ansiedade bater na porta, você lembra que Ele cuida dos lírios do campo, que Ele cuida das aves do céu, você só olha para eles e você descansa sabendo que Deus já está cuidando daquilo. Deus já está cuidando daquilo. E o nosso foco maior vai se tornar em quê? Em ter um relacionamento rendido a Deus, através do Espírito Santo, para cada dia o Espírito Santo ter a primazia em ocupar todo o nosso ser.
e glorificar a Jesus através das nossas vidas. Aí o fruto do Espírito o Espírito Santo vai começar a controlar. Quando a gente vê lá em Gálatas, lá, né, que fala sobre ser controlado pelo Espírito, o Anderson gosta bastante desse texto, né? Mais nessa versão aqui, eu já vi ele lendo bastante, Gálatas capítulo 5, né? Deixa eu ver aqui. Ó, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Gálatas 5, na versão aqui que eu estou lendo. Aí ele vai produzir um fruto. Então você observe, irmãos, que aqui é uma coisa interessante, né? Tudo que nós ficamos batalhando para ter com as nossas próprias forças é um fruto do Espírito. Então eu quero tanto amar, eu quero tanto ser fiel, eu quero tanto ser longano, eu quero tanto ser paciente. E hoje o mundão afora aí oferece tantas terapias para nós termos isso. Mas aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, né? Que quando nós temos a nossa vida controlada pelo Espírito Santo, o fruto desse controle do Espírito, que se é o Espírito que está controlando, vai manifestar a natureza dele. Vai se manifestar. Mas muitas vezes nós ficamos assim numa questão muito mística em relação a esse controle do Espírito. É como se o Espírito Santo viesse aqui de alguma maneira, começasse a pegar as tuas mãos aqui de manhã e falasse: se renda, se renda. Não, é você que se rende ao Espírito, é você que entrega o controle. E por isso que essa vida devocional, essa vida com o corpo, se rendendo a Deus, ela é muito importante. Eu preciso me render a Deus, eu preciso dizer: Senhor, eu estou querendo sair fora do controle. Nós já trabalhamos anteriormente, muitos anos atrás, com o curso Mulher Única e ao meu máximo. Acho que o João e a Fran fizeram esse curso aí. Irmãos, é interessante, né? A pessoa que chega no reino de Deus, ela chega com a vida bagunçada. Ela chega com as mentalidades do reino do mundo. Vamos imaginar que um homem, um casal que vem e agora faz parte do reino de Deus, eles viviam uma relação no casamento, por exemplo, a mulher controladora, o homem um homem que não assume suas responsabilidades, ou às vezes um homem autoritário. Mas vou colocar o caso, né? Nós tínhamos um caso lá bem claro, que um homem muito passivo e uma mulher muito controladora. Será que realmente esse casal quer que o Espírito Santo assuma o controle? Porque se o Espírito Santo assumir o controle, as coisas vão mudar nessa casa. Não vai ser mais a mulher controladora e o homem passivo. Cleber, eu quero tanto que meu marido assuma a posição aqui em casa. Você quer mesmo? Tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza que quer que o Espírito assuma o controle na sua vida? Como será que seria a minha agenda e a sua agenda na próxima semana que se iniciou hoje, mas nós temos costume que domingo ser um dia para muitos aí que não trabalham, né, fora. Então a gente fica com a ideia que a semana começa amanhã. Como seria a nossa agenda nessa semana se essa agenda for controlada pelo Espírito? Como ficaria a sua administração financeira se a sua vida for controlada pelo Espírito? Será que o Espírito vai se opor àquilo que Jesus disse, por exemplo: não acumulem tesouros na terra? Você já observou que nós oramos justamente para acumular tesouros na terra? É como nós pedíssemos: Deus, você pode alterar aquilo que você estava pensando antes e começar a pensar como eu penso? E tanto que se alguém for para o caixão e não tiver muitos bens, ou pelo menos alguns, a família vai falar: poxa, que chato, né? Terminou a vida sem nada. Se o outro que acumulou tesouros, vamos imaginar, não estou dizendo aquele que não é produtivo, eu não acredito que o Espírito Santo leve alguém a ser improdutivo, né? Não é que você vai, não quero acumular nada, então eu não vou produzir nada. Mas é alguém que é produtivo, que teria a possibilidade de acumular, mas não acumula porque é generoso.
Generosidade, irmãos, você não consegue medir assim consegue medir sim. Eu digo, mas você pode achar que uma pessoa que dá uma oferta de R$1.000 pode ser generosa. Depende. A gente estava dando risada que na conferência que a gente fez lá em São Paulo, a gente buscou, né, ali, tinha o irmão lá da Indonésia, missionário, né, uma bênção que a gente buscou ali contribuir com ele de uma forma que a gente entendeu que deveria contribuir. Aí, sábado agora, numa reunião que eu estava com alguns irmãos, a gente até deu risada, porque nosso não foi a oferta da viúva lá, que deu tudo que tinha. Nós demos o que não tinha, porque nós emprestamos de um irmão para dar oferta lá para o outro. Nós estamos devendo para um. Dá até para escrever um novo capítulo, né? Nós emprestamos para ofertar. Tem um irmão lá que tem mais condição lá em Alphaville que ofertou para a Fraternidade de Filadélfia, para nós darmos a oferta para o outro irmão, nós temos que pagar para esse outro. Então, assim, e aí entra um pouco aqui, né, irmãos, que eu vou falar aqui, e esse que eu falei até agora não era para falar. Esse não estava programado. Esse não estava programado. É que tem vezes que eu tenho preguiça de escrever, né? Eu sei que eu tenho que falar alguma coisa, mas eu tenho que escrever aqui e tal. Mas vamos tentar aqui colocar algumas coisas. O Espírito Santo sempre vai levar você à obediência a Cristo. Grave isso. O Espírito Santo, uma vida controlada por Espírito, sempre vai levar você e eu a uma vida obediente a Cristo. Isso tem uma coisa que nós temos perdido, essa ideia de obedecer a Cristo. Ter Cristo como Senhor. E sabe, irmãos, ontem a gente foi ali para Ponta Grossa. Eu fui por amor mesmo. Eu não estava nem um pouco interessado. Na verdade, se eu tivesse interessado naturalmente, eu ia em outra programação gospel. Mas aquela programação gospel não era que eu estava mais interessado. Mas por amor aos irmãos que lá estão, a gente foi lá. Aí o Renan foi, a Bruna, foi o Alexandre Parreira e o Juliano. A gente esteve lá. Aí a gente voltou conversando sobre uma coisa importante, né? A gente pode fazer, irmãos, trabalhar uma comunidade aqui cristã de entretenimento. Não que no nosso relacionamento não acaba tendo entretenimento, mas nós podemos viver uma vida e edificar uma comunidade de entretenimento. Hoje, irmãos, se você pegar nas redes sociais, você vê comunidades aí, igrejas maiores, que todo final de semana tem um cantor movimentando aquela igreja. Tudo para... Vamos lá, hoje é o cantor tal, domingo que vem é outro cantor, quarta-feira da vitória é outro cara, outro dia é outro lá. E vai entretendo aquele povo, mas aquele povo não está discernindo o que Deus quer para aquele povo. Mas simplesmente aquela instituição está bombando, o recurso está entrando lá, a máquina está girando, mas nós, irmãos, não é também ter aquela postura assim, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, quando a gente tinha o prédio lá no Auer, né? Eu até falando com o irmão, mas nós somos um pouquinho, mas nós somos fiel, né, pastor? Eu falei, não sei se somos fiel. Talvez somos infiel, né? Nós somos um pouquinho, somos infiel. Porque tem uma missão, né? Eu falei, nós somos a igreja dos 10 comprometidos. Então, não é ficar só olhando os outros para atacar pedra, assim. Eles lá estão batizando porque eles só traz cantor. Não é isso. Mas realmente nós precisamos tomar cuidado com isso, porque será que a vida cristã de uma comunidade é apenas colocar um grande prédio, trazer grandes cantores e ter uma boa pregação, e o povo se amontoando cada dia mais lá, trazendo mais poder para um certo homem que está lá na frente, que vai administrar tudo aquele império? Aí, olhando o Novo Testamento, está muito claro, irmãos, e hoje em dia está muito mais claro para mim, assim, está cristalino. Deus quer, primeiro, que o governo seja de Cristo, e o Espírito Santo está trabalhando para trazer o governo para Cristo. Então, tudo que você está fazendo, ou que está deixando de fazer, que seja porque você está ouvindo a Cristo através do Espírito Santo e do corpo dele. Amém?
Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que para mim está muito claro, inclusive hoje nós fizemos a reunião do Instagram lá com a Agatha, que está dando uma força para nós. Inclusive terça-feira o Thiago Fius vai estar conosco aqui presencialmente. Nosso irmão lá do Rio de Janeiro, ele está passando, indo lá para Joinville. Eu falei, negativo. Pausa em Curitiba. Você tem que vir, você é meu amigo, já era. E aí ele vai trazer uma moça que faz louvor lá, diz que é uma benção. Se ele falou que é uma benção, é uma benção. Então vai ser top isso, né? Não sei porque que eu estava falando isso, mas vai arrumar água, por gentileza. Então, irmãos, eu nem sei onde que eu estava, me perdi agora. Eu vou voltar aqui onde que eu estou aqui no PowerPoint. Não sei porque que eu falei do Thiago Fiuza. Ah, do Instagram. Voltei, achei. Aí, o que que aconteceu? Anos atrás, muitos anos, antes de começar a Manancial, começar tudo. Obrigado. O médico disse que é para tomar muita água. Quando estava começando a fazer os sites aí, as igrejas fazer site, eu fazia parte de uma igreja e eu ofereci para o pastor para fazer o site. Mas teve uma pergunta que ele captou a minha intenção da minha pergunta. Eu perguntei para ele, que tipo de imagem o senhor quer mostrar nesse site? Eu falei, o senhor quer mostrar mais a sua pessoa ou o que o senhor quer mostrar? Ele captou. E a realidade foi que ele nunca mais falou comigo sobre o site. Só que é interessante. Ele pediu para outra pessoa que pediu para um funcionário meu na época. Chegou em mim de novo o negócio do site. Mas por quê? Porque ele captou que eu sabia que a intenção dele no site era mostrar a pessoa dele. E tanto que você encontra até hoje, você passa em frente de prédio de igreja, às vezes tem a foto do fulano, às vezes tem um nome lá do fundador. Você vai ver que qual a intenção daquela pessoa? Promover o nome dela. Está claro. Ok? Atrair as pessoas através da figura dela. Aí eu falei hoje para a Agatha, lá bem claro. Eu falei bem assim, evite qualquer tipo de exposição muito da minha pessoa. E os irmãos que vão ajudar no trabalho, eu quero que eles mostrem mais o dia a dia da igreja. Um fazendo, né, a rafruta com o outro. Um irmão tendo uma experiência. E um desses irmãos sou eu também. Mas eu não quero aquele tipo de exposição onde as pessoas vão ter como destaque a minha pessoa. Por quê? Porque eu creio claramente hoje, irmãos, que o mover de Deus está na restauração de que o corpo de Cristo funcione. O corpo de Cristo. Então aqui nós estamos realmente num grande treinamento aqui hoje. Para que nós, no nosso dia a dia, nós possamos viver como corpo de Cristo. Amém? Então isso é muito importante. Mas vamos lá. Algumas coisas que diz respeito à missão da igreja, vou passar aqui rapidamente. Pode passar. Alcançar, discipular e enviar. Diga alcançar, discipular e enviar. Amém? Então nossa missão como igreja é alcançar todas as pessoas com as boas novas a respeito do Cristo. Amém? Então isso faz parte da missão da igreja. Nós precisamos alcançar o máximo de pessoas, levando a elas as boas novas de Cristo. Então isso é uma coisa que... Então o nosso foco não é entreter, nosso foco é cumprir a nossa missão com o máximo de ferramentas que Deus nos dá. Amém? Discipular todos alcançados para que a semente de Cristo Jesus amadureça e o Cristo seja revelado. Amém? Então esses que são alcançados, eles precisam ser discipulados. E os discipulados precisam ser enviados. Todos os discípulos para fazer o mesmo. Então, o que acontece infelizmente na igreja? É um processo do que? Eu sou alcançado e normalmente o ciclo para mais ou menos por aí. Discipulado de alguma maneira pela pregação, mas não é um discipulado profundo e não volta esse fluxo. O fluxo é o que? É que você amadureça e você possa ser enviado. Enviado para onde? Para onde Deus está te enviando, para o teu trabalho, voltando para a sociedade, para os seus amigos, para a sua família,
para todos os ambientes que Deus tem te constituído, te colocado, para você fazer o quê? Esse processo de alcançar e discipular. E não ficar eternamente um frequentador de reuniões que não entende a sua missão. Então Deus te alcança, Deus te tira lá de uma vida que você tinha, Deus te tirou de uma vida que você levava para quê? Deus tem colocado pessoas para que você possa compartilhar o que você tem, essa pessoa possa compartilhar o que ela tem com você, para que vocês cresçam então e se pareçam com Jesus, para que vocês no ciclo da vida possam, são reenviados por Jesus para que esse ciclo não pare. Então a igreja vai alcançando, vai discipulando, vai enviando e a coisa vai acontecendo. E nós normalmente queremos ajuntar, gostamos de um bom pastor, gostamos de uma boa pregação, gostamos de um bom lugar para nós frequentarmos, mas o evangelho não é um lugar para frequentar. Nós estamos aqui juntos e nós somos uma família, nós somos uma comunidade local, para que juntos nós possamos cumprir uma missão. E não apenas ter um entretenimento e que legal, como nós somos gente boa e como essa comunidade é bacana e como nós estamos juntando gente. Nós precisamos então estar clara a nossa missão. Vamos lá, pode passar. Alcançar pessoas, alcançar todas as pessoas com as boas novas a respeito do Cristo. Isso tem que ficar muito forte. Isso é uma coisa que infelizmente, por causa de antigas experiências nossas, muitas pessoas, com o evangelismo, acabaram se fechando para o evangelismo. Mas quem mandou evangelizar não é uma instituição, quem mandou evangelizar é Cristo. Então, o que o texto bíblico diz aqui claramente, E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem. Nós todos precisamos pensar sobre isso, como nós podemos cooperar cada dia mais para que o evangelho seja pregado. Quem crer e for batizado será salvo. Então, se alguém estiver aqui nessa noite, entrou como alguém que estava perdido por causa do seu pecado, e você mesmo não pode pagar pelo seu pecado, só Jesus pode pagar pelo seu pecado, e Ele pagou pelo seu pecado. Se você crer nele hoje, você sai daqui com a vida eterna. E aí você é reenviado por Jesus para pregar para aqueles outros que você conhece, para que eles também creiam em Cristo. E esse é o nosso objetivo de vida. Então eu vou lá cumprir a minha profissão como missionário, não como alguém que está lá só para ganhar dinheiro. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. E aqui está falando aos que creem, não está falando só aos que têm título, aos que têm alguma função diferente, aos que têm algum dom específico no corpo de Cristo. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então expulsar demônio não é uma coisa de um ou outro na comunidade. Expulsar demônio é coisa nossa. É o chamado nosso. Nós precisamos ficar atentos com as oportunidades que Deus nos dá para libertar os cativos. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Foi aquilo que eu falei. Da mesma forma que você é que expulsa os demônios, cadê os demônios aqui? Vem aqui, capeta. Em meu nome expulsarão. Em meu nome expulsarão os demônios. Não é para pedir favor para ele, é para expulsar. Você vai mandar ele embora. Irmãos, é gostoso expulsar demônio. É tão gostoso que Jesus teve que falar para os seus discípulos: não se alegre porque vocês estão fazendo isso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas o que é gostoso, irmão? Rapaz, mas se você não teve a experiência de expulsar um demônio, se você tiver a primeira, eu antes contava quantos demônios expulsei na semana. Contava para o pastor Ademir. Ele ficava curioso, ele chegava: Clerbos, quantos você mandou para a fita essa semana? O pai do Henrique, era muito divertido. Aí ele era da Assembleia de Deus, lá ele disse que nunca tinha visto um demônio manifestar lá. Aí ele pediu para o pastor lá, que ele queria fazer um culto sexta-feira da libertação. Aí ele pegou o carro dele, pegou o carro de som, aquela caixa de som, ele fez aqueles kits lá de carro de som, e ele começou a passar lá no bairro, lá perto do Ceasa, Hoje culto de libertação, tal.
De noite não foi ninguém, pô. Deu zebra lá no culto dele, mas ele estava com vontade de expulsar os demônios. Então aqui, expulse os demônios. E aqui também depois fala, vocês curarão os enfermos. Por que nós vamos fazer tudo isso? Porque nós somos bonzão? Não, porque nós temos agora um nome, que é o nome de Jesus. Irmãos, eu vou falar para você. Eu sei que nós já vivemos algumas coisas que Deus tem nos amadurecido para a gente viver de uma outra maneira. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu não tenho nenhuma pretensão de investir minha vida num tipo de comunidade que é tipo assim, estamos aí, que legal, né, Anderson? Nós estamos aí, que bom, né? E vamos fazer churrasco sexta? Vamos. E semana que vem vamos fazer outro churrasco? Vamos. E outro dia vamos fazer outro churrasco? E tipo assim, sabe? Uma comunidade que só vive assim, é uma comunidade light, né? Uma feijoada light. Porque eu não vejo a Bíblia me chamando para ser um discípulo de Cristo e ter uma vida light. Agora, a Bíblia também fala até que nós vamos correr, não vamos andar, nós vamos correr. E não vamos se cansar, porque nós vamos na força do Senhor. Então, tudo que eu estiver falando aqui, se eu não estiver falando à luz da palavra de Deus, viva do teu jeito. Mas se eu estiver falando aqui da parte de Deus, reavalia. Pensa. Porque não adianta, irmão, nós estamos aqui de passagem. Uns vivem 30 anos, outros vivem 20, outros vivem 70, outros vivem que nem o pai do André que nunca morre. 92 já para mim bem, e está bem de saúde ainda. Mas, irmão, nós estamos aqui para quê? Se não for para fazer a vontade do nosso Senhor. Então nós precisamos estar ligados nisso. Amém? Então, alcançar, nós estamos aqui para alcançar vidas. Nós temos que nos alegrar por ter pessoas nos visitando hoje como o Wesley. Seja bem-vindo, Wesley. Que bênção. Tenho certeza que se você crê no que eu estou falando aqui hoje, sua vida sai transformada. Nós temos que se alegrar por isso. Eu estou ficando contente que as sementes dos jovens estão começando a frutificar. Uma igreja precisa de muitos jovens animados, cheios do Espírito Santo, consagrados ao Senhor. E não tem como, irmãos, depois de toda a experiência que nós vivemos com a graça de Deus, a graça de Deus verdadeiramente, ela nos é provisão para obedecermos a Jesus. O homem pecador não consegue obedecer a Deus. E Deus dá a lei para que esse homem entenda que ele não consegue mesmo. Para que ele chegue no fundo do poço dizendo, eu não consigo, eu sou incapaz. Aí vem a graça de Deus para nos capacitar o quê? A obedecer a Jesus. Que nós recebemos um novo coração. Amém? Próximo. Discipular. Discipular todos alcançados para que a semente de Jesus amadureça e o Cristo seja revelado. Irmãos, nós temos Cristo em nós, a esperança da glória. É como uma semente em nós que precisa crescer em nós. Até que essa semente amadureça e nós possamos cada dia mais revelar quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós. Mas isso se dá no discipulado. Olha, isso aqui está na Bíblia, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha em nome de quem que nós estamos indo cumprir a missão. Em nome daquele que foi dado todo o poder no céu e na terra. Pensa em alguém que acha que manda aí. Nós estamos muito melhor do que isso. Nós estamos com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não fica incomodado por não estar batizando pessoas? Eu fico. Eu estou muito incomodado. Eu estou muito incomodado. Se você não está, eu estou. Eu estou só por causa desse versículo. Ele não está falando que é para mim vir aqui, ficar toda semana entretendo vocês, contando uma coisinha bonita, pregando só coisinha bonitinha, e você voltar para sua casa, você vem semana que vem, nós organizamos, deixamos cada dia mais chique, daqui a pouquinho pegamos um salão melhor, completamos a banda de louvor e ficamos entretendo o povo. Não.
E não está dizendo aqui que o Kleber é o único que tem que batizar vidas. Está falando que todo aquele que é discípulo de Jesus precisa batizar vidas. Eu estou incomodado com essa ausência de batizar vidas. Eu estou incomodado, porque Jesus me chamou para discipular pessoas e batizá-las. Se eu não estou discipulando e não estou batizando, eu não estou cumprindo a minha missão. Eu preciso ajustar, equalizar coisas, porque alguma coisa precisa ser ajustada. Olha que coisa linda aqui, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sim, ele não está falando aqui ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho pedido. Ele está falando assim, ó, vocês vão ensinar a outros a guardar, a obedecer tudo aquilo que eu estou mandando vocês. Você já parou para analisar, ler os evangelhos, tudo que Jesus mandou? Então, eu espero que as nossas pregações, que os nossos rafrutas sejam para que a gente seja mais consciente do que Jesus mandou e que a gente encontre corações dispostos a submeter aquilo que Jesus mandou. Isso é muito importante, meus irmãos. Obedecer aquilo que Jesus mandou. Ele mandou você amar teus inimigos. Ele mandou você pregar o evangelho. Ele mandou você batizar pessoas. Ele mandou você ensinar essas pessoas. Ele mandou você não acumular tesouro na terra. Ele mandou você amar, perdoar. Isso é muito importante. Então, por que nós estamos fazendo essas conexões de discipulado? Porque discipulado é bíblico. E eu quero dizer para você, quando você perceber alguém que de alguma maneira é insubmisso com a palavra, você pergunta para o cabeça se é assim que ele quer que você viva. Aí a resposta vai ser da pessoa para com Cristo. Porque afinal de contas o cabeça é Cristo. Eu sou um mensageiro lá no discipulado. Eu estou sendo mensageiro aqui. Eu estou te entregando a correspondência celestial. Agora cabe a você ler e decidir obedecer ou não aquilo que Jesus está mandando. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos obedecer tudo que Jesus tem mandado. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos, que eu vou me reunir com os irmãos? Eu vou dedicar o meu tempo a alguns irmãos? Porque Jesus mandou eu ensinar. E Jesus também mandou ser ensinado. Eu também preciso ter um coração para aprender. E é no uns aos outros. Eu compartilho aquilo que tenho e recebo do outro aquilo que o outro recebeu do Senhor. Amém? Próximo. Enviar todos os discípulos para fazer o mesmo. E aqui entra no mesmo texto. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os a guardar. Guardar aqui é obedecer. Então, ou seja, se eu obedeço, eu vou entrar nesse fluxo de pregar, discipular e enviar. Pregar, discipular e enviar. Glória a Deus. E a grande alegria no corpo de Cristo é ver as coisas se reproduzindo. E aquele irmãozinho que era novo convertido já está lá contigo no rafruto, e ele já está também edificando a tua vida, e você está edificando a vida dele, mas ele também já cresceu em Deus, entendeu a missão dele, já está ganhando outras pessoas, e ele que você batizou no último batismo, agora também já está batizando outros. E a coisa está acontecendo. Quem mandou isso não fui eu. Quem mandou isso foi Jesus. Amém? E por fim aqui, motivação de nós fazermos tudo isso, o amor. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Então aqui o patamar é esse só. Eu preciso amar o João como Jesus me amou. Aí o nível é outro.
Irmãos, andar no caminho do amor é muito revolucionário. Amar uns aos outros. Amar. O amor aqui, ágape, o amor sacrificial. O amor altera a lógica, o amor altera as nossas prioridades, o amor altera tudo. O amor que faz a gente se mover. O amor que faz a gente se doar. E é por causa disso, é por amor. Tudo isso é por amor. Porque se não for por amor, de nada adianta. Cleves, mas eu não estou amando. Não estou nessa pegada de amar uns aos outros. Então você não conhece a Deus. Está escrito lá em 1 João. Esse negócio de amar é o que é o certificado que agora você é um discípulo de Cristo. Não é o curso que você possa fazer. Mas é a forma como você vive, a forma como eu vivo. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus que não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? É só assim. Então você observa que o Evangelho parece que ele te dá ele fala assim, você pode também não querer amar, mas você também não pode dizer que é meu discípulo. Que amor para Deus não é um discurso, mas é um estilo de vida. Amém? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém, meus irmãos? Então nós temos uma missão. Nós estamos aí para cumprir uma missão. Então vamos para frente. Glória a Deus.